Aula de ciências hoje do sexto ano, nós vamos falar sobre ecologia, mais especificamente sobre ecossistemas, tá? E aí vocês podem ver que dentro ali de ecossistemas eu botei dois tópicos que eu quero focar bastante, que são os fatores bióticos e abióticos. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 12, questão 3 a questão 10. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 18, ok? Vamos lá, gente. Hoje a gente encerra o nosso estudo da ecologia, né? Quando eu digo que a gente encerra o estudo da ecologia, eu estou me referindo ao capítulo 5. É óbvio que a gente não viu tudo de ecologia. O estudo da ecologia é muito amplo, é muito grande. E a grande verdade é que tudo que a gente estuda dentro da ciência, bem ou mal, né, a gente pode dizer que faz parte de ecologia, tá? Mas voltado para o capítulo 5, que é a introdução e a definição de alguns conceitos ecológicos, nós encerramos hoje. Então nós já vimos os níveis de organização, nós já vimos as estruturas de um organismo, nós já vimos o que é uma espécie, o que necessita-se para ser uma espécie, já vimos população, comunidade, e hoje chegamos até os ecossistemas. E quando a gente fala de ecossistema, nós estamos falando no que vai constituir, né, todo o globo terrestre, o que vai constituir, né, todo o nosso planeta. Então, quando a gente fala de ecossistemas, a gente precisa entender que o conjunto desses ecossistemas, eles vão sim constituir o planeta Terra. E aí a gente precisa ter em mente que não existe um número determinado, pré-determinado de ecossistemas. Porque um ecossistema, ele nada mais é, se a gente for conceituar um ecossistema, a gente vai dizer que um ecossistema é um conjunto de populações, de comunidades, compostos por espécies, obviamente, que vão interagir entre si formando ali um ecossistema. Tá correto? Está. Então esse é o conceito do ecossistema. É o conjunto de populações, comunidades, obviamente formados por espécies, né, que vão interagir entre si, com os outros organismos e com o meio em que vive. E aí isso vai formar o ecossistema. Só que é muito difícil a gente imaginar um ecossistema na nossa cabeça de fato verdadeiro. Porque, por exemplo, se eu peço para vocês imaginarem um ecossistema, eu tenho certeza que a primeira coisa que vocês vão imaginar é o oceano, é a floresta, é o deserto. São ecossistemas? São. Só que a gente precisa entender um conceito muito importante. Muitas vezes, uma floresta, que é sim um ecossistema, tá? Ela pode ser dividida em vários ecossistemas. Ali dentro eu posso ter vários ecossistemas, tá? Então, por exemplo, se para um leão, né, a savana africana ali é um ecossistema, a gente tem que entender que dentro da savana africana mesmo, a gente pode ter, por exemplo, um peixe que viva em determinado rio, e que aquele rio é o ecossistema dele, e não aquela savana africana inteira. Tu consegue entender essa divisão? Por exemplo, eu vou mais a fundo. Vamos dizer que a floresta da Tijuca seja considerada um ecossistema, tá? E aí eu posso dizer para vocês que o ecossistema em que o macaco prego vive, né, ali no caso, é a floresta da Tijuca. Só que eu posso pegar e dizer que, por exemplo, alguns protozoários que vivem, por exemplo, numa árvore que caiu, né, um tronco de árvore podre que está ali que caiu, eu posso dizer que aquele tronco de árvore é o ecossistema desses protozoários. Eu posso dizer que esse tronco de árvore é o ecossistema de determinados vermes decompositores que estão ali, necrófilos que estão ali. Então, é muito complexo a gente determinar o que é ou não um ecossistema, tá? Então, obviamente, que para ser um ecossistema, tem que ser um ambiente onde eu consiga observar várias comunidades, várias populações, obviamente formadas por várias espécies, e que vão interagir com o meio e entre si. Mas a gente precisa entender
que muitas vezes esse ecossistema vai ser gigante, como muita gente aprende, né? Ou ele pode ser também pequeno. Por exemplo, se alguém de vocês tem aquário em casa, esse aquário que vocês têm em casa, querendo ou não, bem ou mal, ele é um ecossistema. Ele é o ecossistema daqueles indivíduos que ali habitam, que ali vivem. Então é isso que a gente precisa entender, tá? E aí, quando a gente fala de ecossistema, nós temos que pensar em dois fatores. Os fatores bióticos e os fatores abióticos. Eu não me recordo se eu já falei com vocês, né, do sexto ano, eu acho que não, que na biologia, na ciência, né, a gente quando a gente tem uma palavra e a gente pega essa mesma palavra e bota a letra A na frente dela, a gente deixa essa palavra com significado de negação. Então, por exemplo, quando eu digo fatores bióticos, o que é bio? Vida. Então, são fatores que têm vida. Se eu pego esse biótico e boto a letra A na frente dela, fica abiótico, fica um significado de negação. Então é sem vida, né? Bio de vida, abiótico, sem vida. Então um ecossistema, ele sempre vai ter, né, fatores bióticos, ou seja, fatores que vão ter vida, e fatores abióticos, fatores que não vão ter vida. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos pegar a Floresta da Tijuca, né? Nós temos a Floresta da Tijuca. Vamos imaginar a Floresta da Tijuca como um ecossistema gigante, tá? Não vamos subdividir para a gente entender melhor. A Floresta da Tijuca, sendo um ecossistema, nós temos os fatores bióticos com vida e os fatores abióticos sem vida. E aí, quais são os fatores bióticos dessa Floresta da Tijuca? Os primatas, o macaco-prego, o mico-estrela, todos os indivíduos, serpentes que lá vivem, os pequenos mamíferos, os grandes mamíferos, os répteis, os anfíbios, tudo que tem vida. Os vegetais, todos que têm vida, né? E quais são os fatores abióticos? As pedras, a areia, a serrapilheira. O que é a serrapilheira? A serrapilheira são aquelas folhas mortas, secas, que caem e acabam morrendo. Mas, professor, folha é vegetal é biótico. Só que as folhas já caíram, já morreram, então se tornam abiótico. Um tronco de árvore que caiu e está morto se tornou um fator abiótico. A água é um fator abiótico. O vento, a chuva, o sol, tudo isso são fatores abióticos, ok? Vamos trazer isso lá para o aquário, que a gente falou que também é um ecossistema. Dentro do nosso aquário, quais são os fatores bióticos? Os peixes, os moluscos, as bactérias que ali vivem, os protozoários, enfim, os crustáceos, caso a gente tenha crustáceo dentro do aquário, todos os vegetais, as plantas aquáticas lá do aquário. E quais são os fatores abióticos sem vidas? A areia, o cascalho, a água, o oxigênio que ali está, no caso é o ar, né? Se tiver alguma planta artificial, enfim. Então todas essas questões que vão estar sem vida são fatores abióticos. E tudo que tem vida, fator biótico. E aí a gente pode dizer que um ecossistema é sim também constituído, formado por fatores bióticos e abióticos. Senão não é um ecossistema, correto? Então, galera, sabendo disso, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 5 relacionada ao capítulo 5. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês caracterizem ecossistema, tá? E eu quero que vocês caracterizem de uma forma pessoal. Eu quero que vocês, em cima do que a gente teve a aula hoje, eu quero que vocês descrevam, que vocês comentem um pouquinho sobre ecossistema, tá? E dentro desse comentário, eu quero que vocês caracterizem fatores bióticos e fatores abióticos, ok? Então eu fico aguardando e também peço que vocês façam lá o resumo de sempre, para poder fixar muito bem, tá? Esse resumo aí é para vocês, não é atividade devolutiva, ok? Esse resumo eu quero que vocês façam para vocês poderem fixar a matéria, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.